Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, Clésia, professora de Química de vocês. E nós vamos iniciar mais um conteúdo novo dessa semana. E o nosso tema hoje, ele não é tão novo, né, pessoal? Porque eu sei que vocês já viram tabela periódica, mas nós vamos lembrar algumas propriedades da tabela periódica, algumas informações importantes, porque vocês vão precisar dela para fazer distribuição eletrônica e ligação química. Afinal, a base da química que nós utilizamos para fazer todas as aplicações de conteúdo é a tabela periódica, né? Então, vocês precisam estar bem familiarizados aí com ela, ok? Vamos lá, essa aqui é um modelo bem atual da tabela periódica que eu peguei para mostrar para vocês. Inclusive, essa tabela periódica aqui, ela tá lá no livro de vocês, olha, bem coloridinho. Quem quiser tirar xerox para trazer para as aulas sempre, porque não é sempre que às vezes vocês estão com o livro, tira uma xerox colorida dessa parte do livro, onde tem a tabela periódica, que vocês vão conseguir acompanhar direitinho as aulas. Porque toda aula de química nós precisamos usar a tabela periódica, como eu falei com vocês. Então, pessoal, o que é a história aí da tabela periódica, né? Em meados do ano 19, já existia diversos elementos encontrados na natureza, estudados, e ele já existia ali um primeiro modelinho de tabela periódica, né? Bem assim simples, mas já existia com alguns elementos. Os químicos estudou como organizá-la, porque eles viram a necessidade que esses elementos não poderiam ser simplesmente jogados lá de qualquer forma. Então, eles sempre utilizavam um pensamento de como organizar essa tabela, esses elementos que iam sendo encontrados. Então, eles imaginaram de montar uma tabela com todos esses elementos que iriam sendo encontrados, de acordo com a semelhança das suas propriedades. Então, foi essa a primeira ideia que os cientistas imaginou. A gente precisa unir todos os elementos que têm propriedades iguais para ficar o mais próximo possível. Então, como que isso poderia ser feito, né? Então, essa foi a forma de como foi disposta a tabela periódica e eu vou mostrar para vocês como ficou organizada. Antes disso, pessoal, vocês precisam entender algumas coisas, né, presentes na tabela periódica. Vocês estão vendo que cada elemento, ele consta em um quadradinho, tá vendo? Cada elemento químico consta em um quadradinho. Olha só. Alguns elementos têm uma letra só como símbolo, outros têm duas letras. Os elementos que têm só uma letra, eles são representados por letras maiúsculas. Vou anotar aqui para você. São representados por letra maiúscula. Vou colocar aqui o exemplo do potássio. Letra maiúscula. Mas se for um elemento que tem duas letras, como é o caso aqui do ferro, que tem o Fe, você coloca a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Então, representa assim o símbolo, o elemento químico ferro, ok? Sempre quando tiver um elemento químico que só tem uma letra maiúscula. Se tiver duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. O que tem aqui de informação em cada quadradinho, pessoal? Aqui tem o símbolo do elemento, que é o hidrogênio, o lítio, sódio, berílio, magnésio e por aí vai, assim por diante. Então, tem o símbolo do elemento e tem o seu número atômico. O número atômico, ele sempre vai vir representado aqui, ó, na parte de cima do lado esquerdo do elemento, tá bom? E o número de massa, que é outra informação que tem aqui,
que eu sempre falo para vocês que tem essa informação de quanto número de mols tem representado em cada elemento, que é o peso dele, está representado aqui embaixo. Vamos chamar isso aqui de Y, tá? Esse negócio que aparecendo, Y. X e Y, tá? Então, ele fica representado aqui embaixo. Nossa, mas isso ficou muito ruim. Então, em cada quadradinho de elemento, você vai encontrar o símbolo dele. Algumas tabelas, e quase todas delas, bem escrito abaixo do símbolo, o nome do elemento, para você conhecer o nome. E abaixo tem também o número de massa. E eu falei para vocês que vou chamar de Y, que é o número da massa, tá? O que tem mais aqui que nós precisamos saber? Nessa primeira parte é só isso mesmo. Tem mais uma coisa aqui que vocês precisam saber, pessoal. De onde origina, né, esses iniciais dos nomes dos elementos? Todos esses nomes, ele origina do latim. Por isso que, às vezes, você vai encontrar aqui algum elemento na tabela periódica que você conhece o nome dele, mas ele não inicia com o nome da palavra lá em português. Como é o caso aqui, deixa eu pegar um aqui para você, do potássio, por exemplo, né? O potássio, que é o K, ele tem o símbolo K. Mas potássio começa com PO. Então, gente, não é a inicial do nome português, ele vem do latim. Vou dar outro exemplo aqui. O sódio. O sódio, ele vem do latim... mas tá toda hora aparecendo isso aqui. O sódio, ele é o Na. Não tem nada a ver com sódio, né? Que deveria ser SO em português. Mas por que que ele é Na? Porque a palavra dele em latim é nátrio. Nátrio. Então, por isso que tem o Na como inicial. Então, lembrem sempre disso, tá? Que os nomes na tabela periódica dos elementos são representados dessa forma porque eles são nomes originados do latim. Então, por isso a importância de você ter a tabela periódica e ler sempre o nome do elemento embaixo, que vai vir escrito aqui. Tem o símbolo e o nome, beleza? Vamos passar aqui. Pessoal, a tabela, ela tem várias informações presentes nela. Então, como que eles organizaram? Lembra lá que eu falei para vocês que a tabela precisava ser organizada por propriedades semelhantes dos elementos? Então, assim, ela foi dividida. Olha, ela foi dividida em elementos representativos, elementos de transição externa e elementos representativos, que é a outra parte desse aqui, ó, que tá aqui, elementos representativos. E tem elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Pessoal, por que que essas duas linhas aqui da tabela ficam aqui embaixo? Vou explicar para vocês. Olha, o desenho da tabela periódica é mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. O negócio tá aparecendo. Ela é mais ou menos assim. E aqui embaixo ela tem um espacinho que seria encaixado. Ficou meio feio, né? E aqui embaixo, nesse espacinho, seria encaixado essas duas linhas de elementos representativos. Só porque o que ia acontecer, pessoal? Ia ficar uma tabela muito extensa. Imagina se colocar aqui uma linha com essa quantidade imensa aqui de elementos
não ia nem caber uma folha, né? Ia ter que reduzir muito para você conseguir enxergar. Então, isso foi uma forma otimizada, mais organizada, para a tabela conseguir ficar o menor possível para você conseguir entender ela. Porque, na verdade, essas duas linhas, elas fazem parte dessas última e penúltima aqui na tabela periódica. Mas não pense que esse grupo aqui de elementos de transição interna não faz parte da tabela periódica. Não, eles fazem, é a mesma tabela. Só foi uma forma de organizar mesmo para ela não ficar tão extensa, ok? Deixa eu passar. Pessoal, foi o que eu falei para vocês aqui no início, cada elemento tem um símbolo. Os números que aparecem acima, falta um aqui, aparecem acima, à esquerda do símbolo, apresenta um número atômico. Pessoal, tem uma informação que eu esqueci de falar para vocês aqui. O número atômico dos elementos químicos, ele é representado pela letra Z, número atômico, tá bom? Então, ele sempre vai estar ali no elemento químico apresentado no lado de cima, no lado esquerdo do elemento, ok? A disposição dos elementos na tabela periódica da esquerda para a direita seguem a ordem crescente de número atômico. Então, você vai perceber que da esquerda para a direita, ele vai começar a crescer. Começa lá do hidrogênio, que tem o número 1, e assim vai. Número 2, 3, 4, 5, vai por ordem de número atômico, crescendo ali na tabela periódica. Pessoal, nas linhas verticais da tabela periódica, estão representados os grupos. E esses grupos são enumerados de 1 a 8. O que é o vertical? Vertical. Eu e os meus desenhos, né? Vertical é essa linha mais alta, tá? Então, lá tem os grupos que são do número 1 até o número 18. Então, nós temos 18 grupos representados na tabela periódica, tá bom? O primeiro é 1 e o último é 18. Então, aqui está o hidrogênio, né? O hidrogênio faz parte do grupo 1, beleza? E os gases nobres fazem parte do número do grupo 18. Vocês vão ver mais na frente quem são os gases nobres, por que eles têm esse nome de nobres. Nós vamos utilizar muitos gases nobres lá em ligações químicas, tá bom? Pessoal, os elementos que pertencem ao mesmo grupo têm características semelhantes, pois têm a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica. Então, esses elementos que estão juntos ali no mesmo grupo, os elementos do grupo 1 têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. E os elementos de número 18 também. 17 também, 16 também. Então, os elementos que estão dispostos nos grupos, no mesmo grupo, ele tem a mesma quantidade de elétrons na última camada. Nós vamos aprender a fazer distribuição eletrônica, vocês também vão conseguir assimilar melhor. Onde que eu acho esses elétrons na última camada? O comportamento químico de uma substância depende do número de elétrons existentes no último nível energético de seus átomos. Lembra? Eu falei isso para vocês lá nos modelos atômicos, foi o último modelo que nós estudamos, né? Então, o comportamento do elétron, ele depende do nível energético onde que ele está, não é isso que nós conversamos? Então, isso vai demonstrar se ele é um elemento muito negativo, se ele é um elemento pouco negativo, ou pouco reativo, muito energético, pouco energético. Então, isso fala muito sobre a sua característica, onde que ele está localizado, se ele está em tal grupo ou em outro grupo, se ele tá
está representado nos grupos ou nas linhas, que nós vamos saber agora também como que é o nome quando ele está representado na linha. Peraí, eu não posso voltar, gente, o slide. Então, vamos aqui para frente, né? Os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? É aquela primeira parte da tabela periódica lá que eu mostrei para vocês e a última, lembra? A primeira parte e a última. Infelizmente, não tem como eu voltar o slide aqui na apresentação quando está gravando o vídeo para vocês. Então, não tem como eu voltar. Mas quando você estiver aí assistindo a aula na sua casa, pega a tabela periódica e tenta identificar esses elementos. Ele está representado lá naquele primeiro grupo e no último grupo que eu mostrei para vocês na tabela periódica. Quem são eles? São os metais alcalinos, que são os elementos presentes que são o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. Metais alcalinos terrosos, são todos esses. Grupo do bromo, todos esses. Grupo do carbono, todos esses. Grupo do nitrogênio, todos esses. Calcogênios, todos esses. Halogênios, todos esses. E os gases nobres. Então, pessoal, esses são todos os elementos que constam nos elementos representativos. E olha aqui onde que ele está localizado, ó. Os metais alcalinos estão localizados no grupo 1, os metais alcalinos terrosos estão localizados no grupo 2, o grupo do bromo, tá vendo que não segue uma ordem certinha dos elementos representativos. Por isso que é importante você saber identificar onde estão os grupos. Os grupos estão localizados nas linhas verticais, lá na tabela periódica, tá bom? Então, ele está nomeado e numerado do número 1 ao número 18. Então, o grupo do bromo também faz parte dos representativos, o grupo 14, grupo 15, 16, 17 e 18, beleza? Esses são os elementos que fazem parte dos elementos representativos. Esses são os grupos que fazem parte dos elementos representativos. Eu achei que essa linha horizontal tinha ficado lá atrás. Agora, nós vamos falar como são classificadas as linhas horizontais e como nós chamamos elas. Nas linhas verticais, nós chamamos de grupo e nas linhas horizontais, horizonte, nós chamamos ela de período, tá bom? Os elementos que fazem parte do mesmo período coincidem com o mesmo número de nível eletrônico. Lembra que nós acabamos de aprender também quais são os níveis eletrônicos? Lá no modelo de Bohr, que ele descobriu que os níveis são compostos por K, L, M, N, O. Esqueci do N. M, N, O, P, Q, que são 7 níveis. Então, aqui nas camadas horizontais, você vai conseguir identificar onde está esse nível, onde o elemento, qual nível está esse elemento. Vamos dar um exemplo aqui do hidrogênio de novo. O hidrogênio está localizado no nível 1, porque lá na linha horizontal ele está na linha 1. Então, ele é do grupo 1 e ele está no nível 1, ou período 1, tá bom? Então, é isso. Aqui é onde nós vamos descobrir onde cada elemento está em qual nível, tá bom? Isso na linha horizontal. Olha, os lantanídeos e os acnídeos, que são aquelas duas linhas horizontais, as duas últimas lá, né, que representam na tabela periódica, são chamadas de elementos de transição interna. Por quê? Porque esses elementos que estão localizados depois do urânio
tem número atômico maior que 92. E esses elementos são considerados artificiais. Por que são artificiais? Porque eles não foram encontrados na natureza. Eles foram testados em laboratório. Por isso, são chamados de elemento transurânico. Gente, eu não sei o que aconteceu com esse slide que engoliu as letras. Sempre as letras As. Então, eles são chamados de transurânico. Sempre lá, você vai identificar lá na sua tabela, vocês que estão em casa, peguem a tabela periódica e vai lá naquelas duas linhas horizontais abaixo e olha, a partir do elemento urânio, que tem o número 92, todos aqueles elementos acima são artificiais, porque eles foram testados em laboratório. Beleza? Olha só, mais uma curiosidade aqui da tabela periódica. O bromo, o silício, o arsênio, telúrio, germânio, chumbo, polônio, esses elementos, antigamente, eles faziam parte de um grupo que chamava semimetais. Esse grupo não é mais utilizado com esse nome na tabela periódica. Então, como que essa tabela foi reorganizada no modelo atual? O bromo, silício, arsênio, telúrio, ele ficou no lado dos elementos não metálicos. E o germânio, o chumbo e polônio, ele ficou do lado dos elementos, dos metais aqui, desse lado aqui, tá bom? Então, foi assim que ficou distribuído. Se você tem alguma tabela aí na sua casa que tem esse nome semimetais, não tem mais essa classificação na tabela periódica, tá bom? Foi tirado, agora só é classificado como metal e não metal. Então, pessoal, essas informações aqui, esses conceitos, nós podemos chamar de semelhanças atômicas. E ele tem uma fórmula geral que pode ser utilizada para encontrar no elemento qual é o número da massa, qual é o número do próton e qual é o número do nêutron, que é essa fórmula aqui, ó. A é igual ao P mais o N. Isso é para encontrar a massa. Eu consigo mexer nessa fórmula de várias formas para que eu consiga achar, se eu quiser, o próton, se eu quiser achar o nêutron, não é? É só eu passar, por exemplo, eu quero achar o nêutron. Eu vou isolar o nêutron aqui e passar o P diminuindo. Então, vai ficar N é igual a P menos A, ou A menos P. Entendeu? Então, essa é uma forma de calcular os elementos ali, os dois elementos que você está querendo considerar para achar a quantidade de prótons, nêutrons e massa. Pessoal, como que eu dou um exemplo prático aqui, então, nesse exercício? O que eu sei aqui? Vamos começar pelos isótopos, que é o mais tranquilinho aqui para vocês, ó. É só análise de tabela periódica mesmo. Eu vou te dar dois elementos aqui aleatórios, vou chamar um de X e outro de Y. A gente identificou que o número atômico, ele fica na parte de cima, à esquerda, e a massa embaixo, certo? Então, nós vamos colocar aqui um número atômico, um elemento que tem um número atômico 17 e 17, esse aqui também. E eles vão ter massa, um vai ter massa 37 e o outro vai ter massa 38. Pessoal, analisando aqui, preste bem atenção que isso é uma informação importante para você saber dar o resultado.
Os isótopos são aqueles que têm o mesmo número de prótons. Número de prótons para nós é o mesmo que número atômico, ele é igual, tá? O número de prótons, ele é igual ao número atômico. Então, quem é o número atômico aqui? O 17. Então, todo elemento que tiver número atômico igual, ele vai ser chamado de isótopo. Então, você vai vir aqui e vai marcar o P na palavra isótopo, por quê? Porque você sabe que o isótopo ele está falando do mesmo número de prótons ou de número atômico, né? Que é igual. Então, agora fica fácil para a gente calcular aqui, ó, o isóbaro. Nós estamos falando de massa, certo? Então, você vai primeiro marcar aqui o A, porque a massa é representada pela letra A, então você vai saber que o isóbaro está falando de massa. Nós vamos utilizar essa fórmula que eu coloquei aqui, para achar o número de prótons, tá bom? Então, pessoal, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de dois elementos aqui aleatórios de novo. Ó, vamos chamar esse aqui agora de A e esse aqui de B. Vamos localizar, então, vamos posicionar o número atômico que fica em cima e a massa que fica embaixo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o número atômico desse aqui, eu vou colocar 32 e esse aqui 31. E a massa de A vai ser 20, eu vou colocar 20 e esse 20. Gente, esse aqui também é muito tranquilinho de fazer, né? Se eu tenho o mesmo número de massa, que eu sei que ela vai estar localizada aqui embaixo, eu já de cara identifico que é um isóbaro, porque ele tem o mesmo número de massa. E isso a tabela periódica também vai te dar. Por quê? Porque lá tem a quantidade, tem o número atômico representado e a quantidade de massa, qual é o peso de cada elemento, tá bom? O que nós vamos precisar para fazer a fórmula, que é o conceito que nós vamos ter que utilizar essa fórmula, é para achar o número de nêutrons. Por quê? Porque aqui ele só me dá o número da massa e o número de prótons, então eu vou ter que achar o número de nêutrons. Então, vamos colocar dois elementos aqui de novo, vamos chamar ele de E e de F. Vamos chamar F, dois elementos, né? Então, vamos dar aqui vamos colocar aqui um valor de número atômico para ele, né? Porque ele não vai vir explícito. Então, vamos falar que esse aqui tem número atômico 47. E esse aqui tem número atômico 49. 47, 49. Vamos falar que esse aqui tem massa 27 e esse aqui tem massa 29. Como que eu vou achar o número de nêutrons se eu só tenho a massa e tenho o número de prótons? Vou usar essa fórmula aqui, tá bom? Que é N igual a menos o P, tá bom? Aí eu vou conseguir achar o número de nêutrons. Então, nesse caso aqui, o N vai ser, na primeira aqui, 47. Opa, eu coloquei o contrário aqui, né, gente? 47 é a massa, gente. Vamos colocar aqui, eu coloquei o contrário. 47 é a massa e 27 é o número atômico, tá? 29 é a massa e 40... Não, tô falando o contrário. 47 é a massa e 27 é o número atômico. 49 é a massa e 29 é o número atômico, isso mesmo. Então, nós vamos pegar do primeiro elemento, que é o E aqui, vamos fazer 47 menos 27. Quanto que dá 47 menos 27? 47 menos 27 vai dar, o N vai ser igual a 20. 20 nêutrons. Então, esse aqui tem 20, né? 20 N, que é nêutrons. Então, vamos fazer para o F agora.
a mesma fórmula, A menos P. Qual é a massa? 49, que eu coloquei fora de ordem aqui. E qual que é a quantidade de prótons? É o mesmo que número atômico, menos 29. 49 menos 29 igual a 20 nêutrons. Então, esses dois elementos são isótonos, porque eles têm a mesma quantidade de nêutrons, tá bom? Pessoal, nós vamos fazer mais exercícios, tá? Na próxima aula, incluindo essas duas últimas matérias. Vamos corrigir os exercícios que já tá lá no GPA, com o ID lá, que eu coloquei para vocês no grupo. Então, estudem, assistem os vídeos que eu deixei complementares lá no PDF para vocês assimilar, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. E se precisar de ajuda no conteúdo, se estiver com dúvida, é só falar um oizinho lá no WhatsApp, ok? Muito obrigada a todos vocês e essa foi a nossa aula de hoje. Beijo a todos!